eu poder plantar um pouco da sementinha sobre tecnologias digitais para Smart Farming, tá? E vou abranger alguns tópicos, espero que depois vocês consigam aí estar entrando mais a fundo em cada tema, que eu acho que é algo que está realmente em alta, é o presente e o futuro no agronegócio, né? Essas fazendas inteligentes. E antes de mais nada, eu vou falar um pouco então sobre mim, sobre minha empresa, quem que eu sou. Então, eu sou CEO e founder hoje da Agrare. A Agrare ela está localizada aqui na UPF Park, em Passo Fundo. A UPF vem construindo um parque tecnológico e tem 3 módulos, e um deles está ficando a cara do agronegócio, né? Onde tem Stara, a FLC Máquina está presente, tantas outras empresas aí que estão agregando para o nosso agronegócio. A gente está toda hora pesquisando, tentando criar inovação, mas a Agrare não nasceu hoje, né? A gente está com a Agrare desde 2017. A gente possui 3 aplicativos hoje para o agronegócio. Começamos a construir um aplicativo para uma empresa lá da fronteira oeste, que é o aplicativo Gado Bom, que é o marketplace para compra e venda de gados, máquinas agrícolas e propriedades rurais. Nesse caminho, a gente desenvolveu também um aplicativo para o Sicredi, que é o aplicativo Pampa S, que é um portal de conteúdos para o agronegócio. E nesse meio tempo aí, em 2018, a gente acabou lançando o aplicativo Agrária Gestor Rural, que é um aplicativo focado em resolver uma das maiores dores de produtores, né? Que é a gestão de propriedades rurais. Então, a gente vem auxiliando produtores, desde pequenos produtores até grandes produtores, numa gestão mais simples, mais intuitiva e funcional. Então, em breve, vou abranger um pouco mais sobre esse aplicativo nosso, mas a gente já está nessa caminhada há um bom tempo, né? Nós começamos a nossa empresa em Alegrete e, devido a questões de investidores, estar num polo mais desenvolvido, entre outros fatores, 2020 a gente acabou migrando nossa sede aqui para Passo Fundo. E deu tudo certo, né? É aquela coisa, a gente está na hora certa, no lugar certo, a gente se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito. E por isso que eu gosto de network, né? Se conectar com o professor Janato é algo fantástico, onde ele mesmo falou, tem várias oportunidades para vocês mesmos crescerem. A gente sempre está disposto a estar auxiliando, fazendo que todo mundo cresça, né? Eu acho que essa rede é o que importa, a gente estar nessa conexão. Eu também sou professor comecei a dar aula esse semestre na UPF, né, para os cursos de computação. Então, tem mais uma parte que, se vocês quiserem desenvolver soluções, trocar ideias, sinta-se à vontade em fazer contato comigo. Atualmente, eu sou mentor, então, em startups também, auxilio alguns projetos. Comecei minha carreira muito cedo, com 12 anos eu já tinha produtos já feitos para empresas. Comecei a trabalhar com comércio e indústria, e aí depois, eu já faz uns 6, 7 anos que eu estou focado no agronegócio, que nem eu falei. Por mais que a família do meu pai, meus avós, meus tios são produtores, eu não vim dessa, nunca fui ligado, mas quando a gente começa a pensar em como a gente consegue agregar para o mundo, gerar inovação, ter um propósito de vida, a gente acaba se conectando. E aí o agronegócio veio até mim. Então, a gente está agregando, espero cada vez agregar mais. Sou formado na Universidade Federal do Pampa, Unipampa, um curso de engenharia de software. Tenho mestrado em computação pela UFSCar, Federal de São Carlos, onde pesquisei sobre engenharia de software. Então, o meu background de mais de 15 anos aí é desenvolver tecnologias, aplicativos. Então, já fiz vários sistemas e os principais produtos foi o que eu destaquei, desde o Agrário Gestor Rural, que é o nosso core business, como o aplicativo Pampa S, que é do Sicredi, e o aplicativo Gado Bom. E aí a gente entrando, então, o que é o tão falado Smart Farm, né? A gente passa a parar para pensar, na tradução literária, é fazenda inteligente, né? Então, um dos principais pilares é a gente estar a todo tempo digitalizando informações, ter essa conectividade dos dados com tecnologias avançadas, onde o principal propósito é utilizar todos os dados da fazenda para tomar decisões mais inteligentes, conseguir otimizar as operações, sempre pensando em reduzir custo e aumentar a sua produtividade. Nessa imagem aqui que a gente destaca bastante, ó, a gente tem o trator autônomo, tem sensores, tem os drones, enfim, tudo isso
são fonte de dados que vai gerar insights para produtores e ferramentas. Então, essa é a nova abordagem. E aí a gente vai começar a entender quais tecnologias a gente consegue utilizar, quais as características de uma Smart Farm, enfim. Mas o propósito ideal, o seu conceito em si é esse. São fazenda inteligente com o objetivo de utilizar tecnologias para, através dos dados, tomar decisões mais assertivas. E aí a gente para pensar em como é que eu torno a minha fazenda mais inteligente. E muita gente já vai falar diretamente, utiliza um drone, utiliza um sensor, faz isso, faz aquilo. Eu já gosto de pensar num olhar um pouco diferente. Você primeiro tem que mudar a sua mentalidade. O produtor, e aí esse é um dos papéis que a Agrário vem desenvolvendo, é auxiliar o produtor nesse novo conceito. O produtor tem que entender que a fazenda, ela é uma empresa. Como qualquer empresa, ela deve ser gerida de uma forma mais profissional. Então, ele sabe que não é um custo você colocar um sistema de gestão, é um investimento. Então, esse mindset, essa mentalidade, e principalmente com a ajuda aí da sucessão familiar, após a pandemia, essa aceleração do digital também vem auxiliando, mas esses pilares a gente vê que está no rumo certo. Então, eu costumo falar que 5 anos atrás era totalmente diferente se pensar em gestão numa propriedade. E por que eu bato muito na questão de gestão? Porque é um dos pontos que eu sei que é uma das maiores dores dos produtores e que eu trabalho diariamente. Então, não adianta tu querer botar um sistema lá se você não tiver alinhado pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia em si não vai servir para nada. Você precisa saber que você está fazendo investimento, tem que mudar a sua mentalidade. E esse é o propósito meu, esse é o propósito de vocês. Vocês estão aí, vocês fazem parte dessa mudança. Tenho certeza que vocês têm um olhar diferente do que pessoas de décadas atrás. Mas esse é um movimento natural, então a gente tem que entender. Para ter uma fazenda inteligente, a gente tem que passar por esse processo de mentalidade. Feito isso, mudamos a mentalidade, aí sim a gente pode começar a pensar quais tecnologias nos permite ter uma fazenda inteligente. E aí a gente vai ver quando for na execução, acredito que talvez algumas famílias possam já ter alguma coisa já implantada em suas fazendas, mas se a gente pegar em grandes grupos aí, a gente pode entrar em sistemas aí da agricultura de precisão, trabalhar com drones e sensores, telemetria, software de gestão, mas o importante é que todas elas fazem parte de uma engrenagem. Elas trabalham em conjunto. Então, todos esses dados, tudo que acontece é num propósito maior. E aí a gente vai entrar, então, entender o que é um pouco de cada área, para ver o que faz sentido ou não. Então, essas são algumas principais tecnologias, mas existem centenas aí que vocês vão, conforme vai pesquisando, vocês vão conhecer. Começou então aqui pela software de agricultura de precisão, vocês conseguem também ver por AP bastante. Basicamente, o software de agricultura de precisão, ele auxilia a gente monitorar mais precisamente as áreas da sua fazenda, dos seus talhões. E aí ele utiliza basicamente a variabilidade do solo e do clima. Então, aquela mancha na sua lavoura, ele vai conseguir diagnosticar, ver com precisão questões de plantas daninhas, o que você consegue estar adicionando mais de insumos, enfim, uma série de fatores que um dado ele vai te trazer informações mais precisas, como o próprio nome já nos fala, né? Então, aí, como principal objetivo da nossa agricultura de precisão é aumentar a produção, tendo uma maior eficiência e sustentabilidade dos recursos econômicos e naturais. Então, a ESG, que tem está bastante alta, é a gente pensar em como a gente auxilia o nosso meio ambiente, vem muito com essa mudança da agricultura, né? E o produtor sempre teve, querendo ou não, esse foco, né? Mas hoje, com a tecnologia, fica muito mais fácil ele auxiliar nesse tema tão importante. E a gente entrando um pouquinho mais, quais características fazem parte aí de uma agricultura de precisão, a gente começa a destacar 3 pontos.
as lavouras hoje não são mais uniformes. Se você pegar modelos que eram executados anteriormente, sem a tecnologia, a gente via que os campos eles não são mais considerados homogêneos. Hoje, a gente consegue analisar cada área da sua fazenda. E aí tem um professor da USP, o nome dele se não me engano, é Marcos Neves. Ele destaca que hoje a gestão não é mais por hectare, e sim a gestão por metro quadrado. Por quê? Porque realmente a gente está conseguindo analisar cada ponto da sua fazenda. Sabe quais estratégias devem ser tomadas para você conseguir ter a sua produtividade maximizada. Então, essa é a principal característica de utilizar a agricultura de precisão. Com isso, a gente consegue ter menos desperdício, pois existe uma inteligência por trás desses dados. Então, a gente sabe quais insumos devem ser aplicados, qual é a dosagem, tudo isso pensando em não ter desperdício. E aí a gente fala com fertilizante, um defensivo, uma série de fatores aí que ele vai com a inteligência nos auxiliando. E por fim, entrando muito na questão do impacto ambiental, né? Onde o solo e o meio ambiente cada vez sofre menos danos. Isso é um ponto importantíssimo. E aí a gente vai lá, chega, aonde eu consigo utilizar essa tecnologia na agricultura de precisão? Quando? Então a gente pode pensar numa aplicação de fertilizante, numa época de plantio, pulverização, colheita, são tudo épocas que fazem sentido a gente utilizar. E aí a gente pode entrar, quero fazer uma análise do solo, entender um pouco mais das características mais químicas e físicas dele, entender a questão de controle de pragas, uma gestão de maquinários, enfim, tudo isso você consegue utilizar a AP para tomar benefícios e tomar decisões mais precisas. Eu trouxe aqui 2 mapas para vocês entenderem e conhecerem também, caso vocês não tenham ainda contato, que é o mapa de fertilidade e o mapa de produtividade. Falando aqui do mapa de fertilidade, basicamente, ele auxilia a gente a entender, como eu falei anteriormente, essa questão das manchas na lavoura. Então, ele, através de dados, cálculo, ele vai mostrar para o produtor o que ele consegue fazer para gerar mais eficiência e economia para ele. Então, é um ponto importante. E aí, algumas estratégias que a gente pode pensar se eu quero um aumento de produtividade, o que a gente vai tirar desse mapa? A gente vai entender que a gente vai conseguir adicionar maiores doses para fazer essa produtividade. A plantação, por exemplo, ou qualquer aplicação em si, mas a gente vai utilizar maiores doses em pontos estratégicos, não é saltando para tudo que é lado, porque o mapa vai nos falar em qual local que realmente o maquinário deve estar auxiliando e fazendo essa aplicação. E aí, se a gente pensar por outro lado, a questão de redução de insumos, né? Então, como é que eu consigo fazer? E aí a gente tem a questão da aplicação localizada. Então, ele vai precisamente informar a dosagem na área, sempre pensando na redução de insumos. E aí eu trouxe algumas estratégias, né? Você pode ter outras tantas que esses mapas vão nos fornecer, tá? E aí sempre a gente fala a questão de gerar eficiência, ter baixo custo, mas eu vou além, o produtor tem que ter redução de custo, sustentabilidade e tudo mais, mas ele tem que sempre pensar no lucro maior, né? Então, às vezes, essa ponta ainda falha na visão do produtor, e aí a gente também está mudando esse mindset, onde sempre tem que reduzir custo, e a agricultura de precisão nos fornece isso, porque ele vai reduzir custo de uma maneira mais inteligente, e aí vai fazer investimento também mais inteligente, sempre pensando na questão toda e visando o lucro final da sua propriedade. Se vocês pesquisarem para trabalhar com mapas de fertilidade, tem esse site qgis.org. Então, tem um software gráfico que vocês conseguem trabalhar em cima disso aí. O outro mapa que a gente tem aí é o mapa de produtividade, também a gente conhece muito por mapa de colheita. Basicamente, ele nos informa quanto foi colhido em cada área da lavoura. E aí, com isso, essa variabilidade nos permite, de cada talhão, entender um pouco mais qual que é a nossa área mais produtiva, consegue também otimizar as aplicações de insumo. E quem que nos fornece isso? Basicamente, hoje, os maquinários já estão muito estruturados e nos fornecem em tempo real essa questão desse mapa, né? Então, as colheitadeiras já têm sensores acoplados, enfim. Hoje, o maquinário em si,
ele já está muito evoluído. Se você pegar um produtor hoje e conversar com ele, basicamente ele vê muito valor em maquinário. Se precisar gastar 1 milhão, 2 milhões, ele vai lá e investe. Só que tem tanto outras coisas que pode ser feito, às vezes com investimento menor e que vai te gerar resultado também. Então, também é um ponto importante de destacar, é que não existe uma receita de bolo, né? Cada caso precisa ser analisado, cada fazenda é um estudo, e por isso que é importante ele ter uma consultoria especializada, ter tecnologias, ter sensores, enfim, isso são ferramentas. Agora, quais utilizar em cada fazenda é o jogo do especialista, do engenheiro agrônomo, do consultor. Então, esse é o papel que vocês vão estar fazendo esse estudo futuramente. Entrando aqui um pouco aí de drones e sensores, basicamente eles servem para nos fornecer dados, ou seja, de imagens, de uma maneira mais geral de cada área da fazenda. Então, existem diversas técnicas aí para utilizar, mas o objetivo principal é esse monitoramento quase que em tempo real, que auxilia de uma forma mais assertiva, uma forma mais rápida a tomada de decisões. E aí vocês estão notando que na minha fala sempre eu destaco aí uso de dados, decisão mais inteligente. Isso vai acontecendo em todas as partes. A gente vai chegar no final e entender o que isso quer dizer, o que está por trás dessa engrenagem. E os principais benefícios de utilizar drones e sensores é, como bem falei, essa questão do monitoramento em tempo real, ou quase em tempo real, né? A gente consegue ter um levantamento muito grande de dados do campo, consegue gerar mapas específicos, então a gente pega, através dessas imagens, acopla em outros sistemas que já trazem várias informações mais precisas, e com isso a gente já pode pensar e ter um aumento da eficiência dessa produtividade da tua lavoura, otimiza a aplicação de insumos, e aí tem um entendimento correto do que realmente acontece nas lavouras. Tem indicadores aí pensando em plantas daninhas, o produtor já teve aí 30% deixou de perder só por questões de você conseguir prever anteriormente essas informações do que iria acontecer, né? Os dados mostram, você consegue ver o futuro, vamos dizer assim. Isso que é importante, né? Entrando aí então na parte de telemetria, que basicamente ele serve para a gente conseguir monitorar as operações realizadas pelos maquinários na fazenda. E aí o objetivo é coletar, armazenar e transmitir esses dados para que sejam analisados. Se você for pegar um maquinário de uma John Deere, um maquinário de uma Star, vocês vão ver altas tecnologias já acopladas nesses maquinários. Eles possuem uma telemetria muito grande, muito boa, e sistemas acabam utilizando essas informações para gerenciar melhor, porque não adianta você ter um dado ali, outro dado aqui, você precisa ter um sistema que consiga entender e interpretar uma visão macro da fazenda, né? Então, se você pegar, pensando, bom, daqui a pouco eu falo de gestão, daí eu vou entrar um pouco mais, mas esse sistema, essa base que integra, é muito importante para ele fazer uma análise total da sua fazenda. E aí a telemetria, ela tem alguns benefícios, como redução dos custos, né? Onde é através da telemetria que a gente consegue diagnosticar esses problemas de maquinário e consegue corrigir antes do tempo, né? Então, essa manutenção preventiva nos fornece uma série de outros fatores que a gente acaba conseguindo tomar por base dessas informações. O apoio, então, à tomada de decisões ao produtor. Então, hoje, ela não é só um input e output de dados. Ela tem algumas operações através da inteligência de dados, ela realiza alguns cálculos, comparações, para fornecer com esse processamento, essas informações, uma exatidão maior, uma rapidez maior. E aí também tem essa otimização na própria gestão dos maquinários, né? Então, a gente consegue ter uma gestão completa do maquinário. E aí tem um caso interessante que um cliente nosso de Tocantins, se não me engano, agora não me lembro qual é que é o estado que a gente teve. Conversando com ele numa reunião de planejamento estratégico, a gente conseguiu, ele me contando que através da telemetria, ele conseguiu pegar um operador de máquina dele que ficava sempre meio-dia parado lá no sol, com ar-condicionado e só gastando
gastando o dinheiro dele, né? Então, é interessante que os dados nos mostram, né? Por que ele está parado no maquinário, por que está tendo um custo. Então, isso tudo hoje não tem mais. Mas o operador queria ficar lá no ar-condicionado, lá bem tranquilo, né? Então, são coisas interessantes que o produtor consegue estar acompanhando mesmo não estando na fazenda. Isso que é o legal de tudo. Esse avanço nos permite, possibilita que produtores possam estar em qualquer lugar do mundo e acompanhando o que acontece lá na sua fazenda. Alguns dados aí que a telemetria nos fornece, que geralmente os maquinários coletam, né? A questão da velocidade do deslocamento, questões de consumo de combustível. Temos aí também a questão de distância percorrida. Ele mostra a localização e o trajeto que percorreu, temperatura, rotação do motor, questões de manutenções e custos estimados. Então, são os principais métricas, indicadores que ele nos fornece, mas existem tantos outros que também podem ser medidos e mensurados nessa parte de telemetria. Entrando aqui na parte de software de gestão, então basicamente é a gente pegar essas informações, mais olhar numa visão mais ampla da sua propriedade. Você conseguir enxergar desde a produção, seu planejamento, a produção até o faturamento, mas alinhado com a tua gestão de estoque, a tua gestão financeira. Então, realmente uma visão macro do que acontece da sua propriedade. Então, o objetivo é esse aí. Através dessas análises da gestão, como um todo, a fazenda, a gente não fica só pensando lá no seu maquinário, na sua produção. A gente faz o processo completo. E é essa visão que o produtor tem. Um livro que eu gosto bastante é esse Gestão de Propriedades, do Ronald e William. Se vocês quiserem, depois até eu posso mandar. É uma bíblia, né? 400 e poucas folhas, mas é interessante que ele aborda bastante tópicos aí relacionados à gestão como um todo da propriedade rural. Então, vale o estudo de vocês, vale vocês darem uma lida. E quando a gente entra aí na parte de ter uma gestão mais eficiente, esse é o termo que eu gosto de utilizar, uma gestão mais eficiente, uma gestão mais correta, a gente começa a elencar alguns tópicos, né? Como você consegue trazer uma rotina mais ágil para a sua propriedade, a gente consegue ter um planejamento em dia, sabe o que você vai ter que executar nessa semana, nesse mês, consegue ter projeções do que vai precisar de insumo, o que cada operador vai precisar fazer, tem o seu fluxo de caixa alinhado em dia da propriedade rural. Então, esses são indicadores aí que se integram, né? Otimiza tempo, isso é muito importante. Acho que o tempo é um dos bens mais preciosos de qualquer ser humano. Então, se você utilizar mal, você está botando a sua vida no lixo, vamos dizer assim. Então, se você ficar lá uma semana calculando, usando planilha, pegando papel, quanto será que você está deixando de produzir numa área que você realmente é bom? Então, isso que a tecnologia vem para nos auxiliar. E tenho certeza aí que todos vocês já têm essa mentalidade e entendem esse jogo. Também a gente tem uma maior exatidão na tomada de decisões, além de processos operacionais mais simples, consegue reduzir custos, porque aí a gente tem informações, consegue projetar. E aí eu até tenho um relato de um cliente nosso aqui da região de Passo Fundo, ele é de Soledade, a fazenda dele é entre Soledade e Espumoso, né? E um relato dele, ele veio até Passo Fundo fazer um treinamento conosco, foi em janeiro. E naquela época ele estava passando por bastante seca, né? Acho que era seca, não me lembro se foi essa época, era seca para nós e lá para o norte era bastante chuva. E aí ele falou, Alex, ele é cliente nosso desde 2019, né? Então ele já tem uma série de histórico na plataforma. Ele pegou e me contou para mim, falou, Alex, a melhor coisa, o melhor investimento que a gente fez na propriedade foi ter um sistema de gestão alinhado justamente em momentos de crise. Pois foi ali que eu consegui ver o que eu poderia fazer para tomar as decisões mais assertivas, sempre pensando na questão de reduzir o custo para a gente lá na frente não sofrer. E aí, quando a gente começa a ter esses relatos, a gente vê que a gente está cumprindo a missão, o propósito que a Agrare foi construída. Então, só que isso não adianta a gente querer impor. A gente conversando bastante com produtores, mas tem produtores que chegam e só quer saber de preço,
tem outros que colocam, tu pode dar a plataforma de gestão para eles, que eles não vão fazer uso. Eles vão achar que vão estar perdendo tempo se parar, sentar uma hora atrás do computador, atrás de um aplicativo no celular, para pensar na gestão. Então, como eu falei, não adianta o produtor querer pensar em Smart Farm, como é que torna a fazenda mais inteligente, se a mentalidade dele não está preparada. A gente tem que modificar esse processo, mudar esse jogo, mostrar que ele está realmente perdendo dinheiro. Ou até ele pode estar ganhando dinheiro, mas será que ele não poderia estar ganhando muito mais? Então, é esse ponto que a gente tenta sempre deixar mais transparente para ele. E apesar de todos esses benefícios, tudo que a gente mostra, eu trago 2 indicadores muito importantes em pleno aí 2022. O último censo do IBGE fala, e conversando com o presidente da Cotrijal e outros players aí do agro, a gente acha que esse número é muito maior. Ou seja, mais de 80% das propriedades rurais ainda não realizam uma gestão correta. E não realizar uma gestão correta, o produtor deixa em torno de 30% de perda, só por falta de gestão e informação. Isso não é o Alex está falando, não é a Agrare, isso são indicadores de quem estuda o mercado. Então veja o que o produtor está deixando de ter, de produzir, de ganhar. Mas a gente sabe que está no caminho certo e acho que todo mundo está vendo essa mudança de chave, né? E aí, como é que faço, então, para a gente ter um gerenciamento mais eficiente da minha fazenda? Eu destaquei aí 6 tópicos que eu acho de suma importância e que um é dependente do outro. Mas o mais importante, que é 1, 2 e 3. Em qualquer empresa, qualquer ação que a gente for fazer, se a gente não tiver alinhado pessoas, processos, tecnologia, a gente não chega em lugar nenhum. A gente vem da engenharia de software e trabalha muito processo, a parte, fica mais claro. Às vezes, outras áreas não entendem muito, e aí cabe a nós estar difundindo esse conhecimento. Mas além dessa mudança de mindset, essa mudança de cultura, o produtor tem que começar a tratar a fazenda como um negócio, como uma empresa. Porque a fazenda ela é uma empresa, só que é um negócio rural. E como qualquer empresa, ela deve ser gerida com maestria. Ou seja, a primeira coisa é a gente distinguir o que é pessoa física da fazenda, da pessoa jurídica. Gasto que tu comprou para ti não é gasto que deve ser integralizado na sua fazenda. Esse é o primeiro ponto. E muitas vezes a gente vê que um produtor vai ali, pega o dinheiro da propriedade, compra um negócio para ele, para a família, vice-versa. Então começa aí, além da mudança de cultura, ter essa mudança aí de distinguir o que é teu e o que é da empresa. Feito isso, a gente tem que começar a implantar os processos. Aonde ele quer chegar com a empresa? Quais são a sua visão? O que você vai precisar para chegar lá na frente? E aí você automaticamente vai estar indo para o 3, que você precisa de pessoas. Você está vendo que uma coisa está ligada à outra? E as pessoas hoje, ainda mais aí após pandemia, onde o mundo ficou muito mais acirrado e tudo está muito mais rápido, as pessoas precisam ser valorizadas, precisam elas ter um propósito também na fazenda. Eu não me lembro qual é o indicador certo, mas pela última matéria que eu li esses tempos atrás, que foi mês passado, o agro começou a ter uma crescente de novo da juventude voltando para o campo. Que até então, antes, o campo estava perdendo muito para a cidade. Isso já é um ponto importante, né? Mas por que será que o pessoal está retomando as origens? Por causa dessa transformação digital. Ele não quer estar lá trabalhando no sol, não quer estar se matando dia a dia. E a tecnologia, maquinário, tudo isso vem a possibilitar ele de continuar o progresso da sua família, continuar o progresso da sua fazenda e também estar com objetivo próprio. Então, essa gestão de pessoas tem que estar muito alinhado com os processos que você vai implantar na fazenda. E aí a gente entra
na parte mais operacional, vamos dizer assim, onde ele tem que ter alinhado todo o planejamento e administração de custos e finanças. O que eu falo em planejamento? Você tem que ter um planejamento da sua compra de insumos, da sua safra. Por quê? Porque a compra de insumos é um dos principais pontos que vai refletir lá na frente no seu lucro ou prejuízo. Você tem que ter um planejamento do que você precisa realizar. E aí você começa a conseguir gerenciar melhor através do seu fluxo de caixa, da sua gestão de estoque, quanto que é a tua rentabilidade da tua fazenda. Você começa a ter essas informações. Finalizando aí, como é que eu tenho essa fazenda essa gestão mais eficiente da minha fazenda? Alinhado também a uma questão do gerenciamento eficiente do teu estoque, e você deve investir em tecnologia também. Então, são tópicos aí importantíssimos que vão te levar para um outro nível. E por que eu falei, então, que o colega ia conhecer? Porque chegou o momento. E aí, justamente, que a Agrare, que é a minha empresa, que todos nós aqui trabalhamos diariamente, nós temos aí um propósito bem grande. A Agrare nasceu da dor de produtores, onde a nossa missão é estar empoderando o produtor no campo, através de uma plataforma de gestão intuitiva, simples, funcional, ideal para realizar essa gestão mais eficiente. A gente foca muito em atender pequenos e médios produtores, porque a gente vê que eles ainda precisam de um acompanhamento, de um suporte para ter essa mudança de mentalidade. Mas é um processo bem complexo, por isso que a gente precisa cada vez estar conectado mais, como é o caso da colega, no escritório de contabilidade, alguém que já atua também e quer e precisa que ele tenha essa mudança. E aí, como eu falei, já para nós, já se encaminhando aqui para o final, já deu 45 minutos, né? Eu vou deixar um tempinho para vocês, caso queiram perguntar alguma coisa. Eu falei para vocês que tinha uma palavra que estava sempre se repetindo, né? Em cada área que eu entrava, que era dados, dados, dados. E aí a gente tem um conceito que é o Big Data, está vinculado muito no agronegócio. O que é um Big Data? É essa análise de conjunto de informações que são usadas para tomada de predições e decisões mais assertivas. Então, através de dados, o dados é o que está na engrenagem central. Através dele que a gente está conseguindo auxiliar esse crescimento e evolução do agronegócio. E dentro de todos esses benefícios que eu já destaquei, a gente consegue ainda mais. Conseguir monitoramento de pragas, doenças, plantas daninhas, estande de plantas, gastos de semente. A questão de clima é algo muito importante, porque está muito alinhado com a sua produção, sua produtividade. Tudo isso você consegue ter através de um pluviômetro, então pluviosidade, temperatura, dias nublados, que vai implicar também na tomada de decisões de um defensivo, de um fertilizante, de um corretivo. E o melhor de tudo isso que a gente consegue controlar do escritório, em qualquer lugar. E quando o produtor começa a ter informações históricas de dados de safras passadas, a gente começa a poder fazer um trabalho muito mais inteligente. A gente trabalha em cima de informações e não de achismo. Então, pessoal, essa é a revolução. Um pouco que eu apresentei aqui é o que já está acontecendo, e aí a gente tem aí a questão da agricultura 5.0, que já está entrando em alta, a 5G, que está vindo para acelerar ainda mais esse crescimento, e tem muita coisa que a gente pode resolver, e a gente precisa de vocês, precisa de empreendedores. Tem o PF Park que consegue auxiliar muito, tem professores fantásticos que conseguem auxiliar em pesquisa. Então, agradeço o tempo de vocês, foi um prazer imenso poder estar se conectando com vocês. Deixe o contato da Agrare. Se vocês quiserem me adicionar no Instagram, é alex.mbecker, o Alex Becker, vocês encontram tanto no LinkedIn, no Instagram. E os canais da Agrare, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, quiser ter uma fazenda, quer fazer um estudo, vamos fazer um planejamento, ver se a gente consegue auxiliar vocês a mudar esse paradigma e colocar a gestão dentro da porteira. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estamos aí para nós conversar agora. Muito obrigado.